Olá, aqui é a Companhia Mônica Alvarenga e estamos iniciando o processo de pesquisa do projeto Conexão Ruínas, que foi contemplado pelo edital PROAC Municípios. Esse projeto irá unir as linguagens dança e fotografia e em breve se tornará um espetáculo de dança. Buirembe Cangur, Chondaro Sapucai Omboriri, Quara Asaro Chap, Vinhandere Saca, Rendi Bearaire Agui, Openhara, Joraminguá, Divambara de Pirogueiro, Necamu, Tegori. Inhandepotia oenoia nemano. Enfim, arupi, nhamboede, ouma. E é um espetáculo de entendimento subjetivo, baseando-se no livro O Espiritual na Arte, de Kandinsky. Kandinsky vem para falar do abstrato, né, das artes abstratas. Que o entendimento sim existe, mas ele existe no lado subjetivo e não no lado objetivo. Esse espetáculo ele não é linear, como vocês viram. É um espetáculo que não tem começo, meio e fim, né? Assim, como uma história contada. Até porque as imagens na qual eu pesquisei, eu me baseei, que a Elisa tirou as fotos, são imagens abstratas. Então não dá para ser um espetáculo objetivo, concreto, já que as imagens são abstratas e as imagens me passam uma sensação, um sentimento daquelas ruínas, mesmo que aquelas ruínas tenham uma história para contar. Porque se eu me baseasse nas histórias de cada ruína, o espetáculo duraria no mínimo 3 horas. E o projeto ele não foi baseado nas histórias das ruínas. O projeto ele foi baseado na captação fotográfica das imagens pela Elisa nas ruínas, por meio da técnica que ela vai explicar. E com isso, eu vendo e escolhendo as imagens, eu ia pesquisando no meu corpo. O que essa imagem me traz quanto à emoção, textura, movimento. As imagens em si, elas também têm um movimento, elas não são imagens estáticas por conta da técnica. Então eu ia passando na sala de ensaio para o meu corpo. Ela tirou de cada ruína mais de 100 imagens. A primeira ruína do espetáculo, que é de Taipas, eu usei todas as imagens. A escolha do tipo da fotografia foi simples de realizar. Eu estava no momento, antes do projeto existir, em que eu estava me reconstruindo e uma das maneiras que eu encontrei para fazer isso foi ativando a minha criatividade. Então eu me propus a fotografar o jardim da minha casa, utilizando a técnica da macrofotografia com a lente invertida. Essas imagens em macro, elas ficam abstratas e quando eu passei a observá-las, eu pude perceber que algumas imagens traziam movimentos tão interessantes que remetiam a movimentos de dança. Então, quando surgiu a oportunidade de criar esse projeto, a técnica já estava escolhida e foi mais simples e realmente funcional para criar o Conexão Ruínas. Você liga a motosserra, eu planto flor no cerrado. Você solda calçado, eu piso com o pé na terra.
Você quer vencer a guerra, eu quero ganhar a paz. Você quer vencer a guerra, eu quero ganhar a paz. Você busca sempre mais, eu quero só o que é meu. Você se acha europeu, eu sou dos canaviais. O que me move a escolher fotografar um pedaço da parede e não o outro, por exemplo, é pensar como essa foto vai poder ser utilizada para criar um movimento coreográfico. Então, quando eu vou em busca da imagem, eu já vou procurar uma linha, eu já vou procurar uma direção, as cores, os contrastes entre as cores e os contrastes no geral, formas geométricas e elementos que são únicos da ruína que nós estamos visitando. Por exemplo, nessa ruína de hoje a gente tem maquinário. Eu aproveitei disso para poder compor as imagens. Você diz que é capitão, eu sou só um mensageiro. Você é um brigadeiro, eu sou só um folgadão. Eu vou chamar de Joaquim Português, né? Depois virou Joaquim da Figueira, porque ele construiu aquela casa do lado da figueira, certo? Então, já aquela figueira lá imagina você ver aquela figueira, quando ele veio para cá, que foi no começo do século passado agora, né? Certo? Que ele veio para cá, aquela figueira já tinha. Sim. Acredito que aquela figueira deve ter uns 200 anos. Mais também. É. Então, você foi lá para você ver o que aconteceu no caminho ali, que a energia elétrica, ela vai, e você viu que ela mudou? Ela mudou. Então, aquilo ali aconteceu na década de 70. Naquela época era light, né? Sim. Eles iam passar ali, certo? Quando eles foram medindo, que os caras, né? Foram medindo, o Joaquim perguntou, ó, o que vai passar? Quem vai passar energia elétrica aqui, senhor Joaquim? Nós vamos ter que cortar a árvore aqui. Não, árvore não. Não, essa árvore você não corta. Né? Mas como que não? Não, essa árvore não corta. Né? Aí o que ele disse para os caras? Se vocês cortarem a árvore, do jeito que vocês subirem, vocês vão cair que nem um passarinho. E foi verdade. Ele passou noites e dias com a espingarda do lado da janela, porque a casa dele é do lado da figueira. Sim. Não dormia, porque se alguém subisse na árvore, ele metia bala. De verdade. De verdade, isso é verdade, história dele de verdade. Eu nasci nesse bairro, né? Olha, na verdade, então assim, ótimo! Eu fui morar muito novinha ali, então a minha comunidade era ali. Então era a igreja de Salesiano, a igreja de Santana. Então a gente fazia grupo de jovens, grupo de oração, ia lá para dentro da igreja. A igreja funcionava, era uma capelinha que funcionava. E na época, tudo adolescente, e eu gostava muito de cantar, então a gente fazia grupo de canto. E era uma forma de a gente passear, sair de casa, se entreter com os amigos. E as minhas férias eram ali, entendeu? E aí, o que a gente fala é o bairro de Santana, E só fala bairro de Santana porque a igreja estava lá antes. A igreja de Santana. Isso é muito importante, é muito forte e escreve a história do lugar. As pessoas podem evoluir, crescer, ampliar, melhorar. Realmente a capela era pequena demais, o contingente, o bairro cresceu, a cidade cresceu. Mas que fosse um memorial, então, né, com fotos das coisas que aconteceram ali. Então a gente sugere, o conselho ele sugere que se cuide do patrimônio. Teve uma das reuniões do conselho que veio, inclusive, o padre responsável na época, o pároco, né, o Gonçalves. Ele veio à reunião do conselho e, em determinado momento, porque a minha participação no conselho, eu não sou técnica em nada, eu não sou engenheira, eu não sou arquiteta, eu não sou da defesa civil, eu sou uma cidadã, né? E como a minha área é artística, eu tenho muita proximidade com o ser humano.
Então, em determinado momento da reunião, eu me levantei e falei assim, eu gostaria de dar uma palavra. Pois não. Eu gostaria que cada um que está aqui nessa sala hoje pensasse na pessoa mais velha da sua família. Quem é a pessoa mais velha da sua família? É uma avó? É uma tia? É o seu pai? É você? Que no conselho tem pessoas de mais idade. Então, que cada um, por favor, pense na pessoa mais idosa da sua família. O que a gente faz com o idoso? A gente cuida. Então vamos pensar no nosso patrimônio como os anciãos da nossa família. A gente não pode esquecer, deixar cair, deixar se destruir, deixar se acabar antes da hora. A gente tem que tentar preservar o máximo possível. E é isso que o Conselho faz, ele chama responsabilidade de quem é de direito cuidar. Nós estamos tirando o velho que não vale mais nada para fazer o novo. Vamos acabar com os velhos. Tirar o imprestável para colocar o prestável. Tudo justifica. O que eu acho muito interessante, e agradeço a Mônica, é de fazer uma reflexão sobre o nosso patrimônio. Agora, sobre um tema que é tão presente e às vezes é tão distante. A Ampulheta talvez dê achei muito legal isso, essa noção do tempo. O que é importante hoje, o que foi importante antes, ou o que foi importante em determinado tempo. Então é essa. História de quem? História do quê? Quer dizer, as perguntas, do trabalho, a gente sabe que a Secretaria de Cultura, todas essas que construíram Pindamonhangaba. O que são as casas, o que são os templos, que hoje talvez a gente não... Mas é o valor de cada um. Onde você mora? Uma casa que talvez tenha valor, mas tem valor para você. Onde você mora? A sua casa. Quem construiu a sua casa? Quem construiu cada casa? Como é que é o local que a gente dá importância? Então, o que é ruínas? Talvez o conceito de ruínas talvez seja mais individual do que a gente imagina. O espetáculo, ele fala tanto das ruínas do patrimônio histórico daqui de Pinda, que são esses casarões, as igrejas, os templos, não somente dessas ruínas, mas que ruína é essa no tempo de hoje? As ruínas estão em ruínas por conta de que tempo? Tempo tecnológico, tempo cronológico, o tempo racional, o tempo surreal. Que tempo é esse que não tem mais? E que ruínas são essas? É a ruína social, é a ruína política, é a ruína cultural. Então hoje nós vivemos uma situação em ruínas, uma situação caótica. Então o espetáculo ele vem para provocar mesmo, no sentido de que ruínas são essas, não somente as histórias que estão em ruínas, porque hoje ninguém tem mais tempo para nada, os casarões que estão em ruínas, a cultura, enfim, tudo. E nós estamos em ruínas, E que tempo que é esse que passa de uma maneira para uns, para outros? O meu figurino ele foi feito pela figurinista Tainara. Figurina Tainara, eu falei, Tainara, eu preciso de um figurino que remeta ao período dos casarões, das ruínas, que é entre 1880 e 1912. Então ele está no período ali do Art Nouveau, Belle Époque, e ela fez um figurino realmente nesse sentido, de estar arruinado, estar rasgado, com essa cor mais apagada. O cabelo também é baseado, só que aí o cabelo foi feito pela Elisa, só que o cabelo é solto, porque o penteado também já foi em ruínas, A maquiagem é elaborada pela Elisa, o cenário é elaborado pelo Clayton, porque nas ruínas que a gente ia visitar, a gente se deparava muito com um mato,
igual aquele na história da Cinderela, né? Que passados 100 anos juntam aqueles matos, que eu não sei o nome daqueles matos que vão crescendo. E a gente se deparou muito com os matos. Então o Cleiton, ele se utiliza das linhas dos barbantes no cenário para fazer referência a esses matos que estão, né, nas ruínas e mal a gente conseguia passar. Esse guarda-chuva que eu uso na parte da cerâmica, não, da igreja do Santana, eu faço referência não só ao guarda-chuva das procissões, acho que hoje em dia não tem mais, porque as procissões de São Benedito iam sempre com o guarda-chuva na frente para proteger, né, a frente da procissão, mas é muito usado também nos maracatus, nos reis de Congo, nas congadas, né, então faz referência também aos africanos. E as ampulhetas, né, que termo é esse que se foi? Eu lembro que quando eu fui morar para cerâmica, eu tinha uns 3 anos, mais ou menos. Eu lembro que meu pai arrumou um serviço, né, lá, que lá fazia tijolos, e aí meu pai foi para lá para trabalhar. E aí quem trabalhava lá tinha direito a uma casa, de uma comunidade. E eu lembro quando funcionava, né, tinha as chaminés. Eu lembro das chaminés com fumacinhas, assim, eram 3. Aí a gente aproveitava e brincava no quintal, porque lá, a casa onde a minha mãe mora, o quintal é bem grande. Então a gente tinha espaço, aí a gente brincava com esconde, casinha, subia na árvore, empinava pipa. E eu falo pra você da cerâmica, o que te vem à memória? Eu acho que é a chaminé com a fumaça. Que é algo que eu lembro, sabe? E eu lembro da casa da minha mãe, dava pra ver, então eu ficava horas admirando a fumacinha sair, ficava imaginando o que seria, igual você perguntou, da onde, como que aquela fumaça sai e sobe. Eu acho que cerâmica, eu lembro disso. E eu lembro também do cheiro do barro cozido. Deu bem para entender que era político, né? Porque enquanto você estava fazendo coisa, dava para ver que você estava em manifesto, né? E aquela voz que tinha de fundo, a gente conseguia entender que tinha sim alguma coisa política, que era mesmo um manifesto ali. Este é tempo de muletas, tempo de gente cortada, de mãos viajando sem braços, obscenos gestos avulsos. E continuamos. Este é tempo de divisas, tempo de mortos faladores e velhas paralíticas. Tocante demais. Movimentos assim que você faz, você mostra o sentimento no movimento. Então, um movimento mais alegre, um movimento mais triste, o outro mais forte, mostrando, né, você é empoderado, né? Você é aquilo ali, né? Você mostra quem você é. E o que eu senti, né, foi isso, que é forte, muito forte. Eu acho muito bacana os gestos, assim, e a forma que você representou cada imagem, né? No seu próprio seu entendimento lá, mostrado.
queria o subjetivo, ficou subjetivo. Eu consegui, quando você começou a fazer assim, eu falei assim, tá dentro do mar agora tem um canal marinho passando ali. Depois fez uns movimentos que eu achei que tava dentro do mar, mas assim, de tudo. Eu fui tentando entender, depois pareceu que tinha bastante flor, que você tava, as florzinhas crescendo, aí depois morreu de novo, mas tudo bem, achei que você... Então eu não sei se o que você causou é o que você queria, ou você era para eu estar entendendo tudo e só não estava. É isso mesmo, porque o livro Espiritual na Arte, escrito por Kandinsky, ele fala que toda obra contemporânea, ela não deve ser entendida, ela deve ser sentida. Pega um quadro de Picasso, por exemplo, no movimento cubista, que ele distorce todas as figuras. Aí você olha para um quadro de Picasso, do cubismo, você fica querendo... O que ele está querendo dizer? Muitas vezes ele não quer dizer nada, por ser uma obra contemporânea, tá? Então é complicado a gente entender o que é subjetivo, o que é abstrato, porque justamente ele foi feito como uma obra contemporânea para não ser entendido, para ser sentido. O entendimento existe no subjetivo. Você entendeu da sua maneira. Eu vi uma flor crescendo, eu vi Descobrimento do Brasil, tá ok. Que o abstracionismo, ele é isso nas pessoas, ele causa esse sentimento. Então a gente percebe que tudo isso que você tentou transmitir, as sensações, cada ruína para você, para mim tem um significado muito diferente. Cada coisa que você fez não é uma coisa que eu faria nessa ruína, por causa das sensações. E a hora que você vira a ampulheta, que isso está talvez um retrocesso, uma mudança, uma coisa que é constante, pode ir e voltar a qualquer momento. Quando a gente cria um espetáculo contemporâneo, a gente se propõe para que você, espectador, saia da sua casinha, saia do seu conforto, que mexa em alguma coisa com você. A gente sempre fala que o espectador ele também dança. E aí a gente pensa, então quando a Elisa começa a falar, porque eu estava em ruínas, pronto, ali sim a gente vê uma artista que se coloca e que busca algo internamente, e aí, né, através da foto ela vai investigar aquilo, que dialoga com você, que já tem as suas ruínas também, as suas questões com o corpo, e aí tem a questão com a cidade, a sua história, né, da sua família. Então, assim, a riqueza de tudo isso, e acho que é isso que a gente precisa compreender enquanto arte, né? Essa riqueza, por mais que os entendimentos são diferentes, a profundidade, a transformação que vocês passaram no processo passa pela gente de alguma forma. Bravo! Quando eu me mato, eu aponto para todo mundo, porque a culpa do meu suicídio não é minha. Porque a culpa das nossas ruínas, das nossas desgraças do Brasil, não é dos políticos, é nossa. É cada um de nós temos uma parcela de culpa nisso. Cada um de nós tem uma parcela de culpa da cultura estar em ruína, da sociedade estar em ruína, né? Então é onde eu aponto, né? A culpa é de todos nós. É uma mulher em cena, fazendo solo, é um espetáculo político que fala de tantas ruínas, e é um espetáculo que eu reverencio Marielle, Dandara, reverencio a escritora Carolina, reverencio Joana d'Arc, que foi uma grande heroína, mulher europeia,
Eu reverencio todas as mulheres que lutam pela causa do empoderamento e reverencio sim Dilma, que foi a única presidente do Brasil. Reverencio com muito orgulho. Então é um espetáculo político. Felizmente a granada era made in Brasil e não explodiu. Mas e se fosse tcheca? Quem contaria essa história? Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, e eu não mudo de opinião. A oficina Conexão Imagem e Dança, ela faz parte da contrapartida do projeto, onde eu compartilho com os alunos participantes o processo de criação do espetáculo. É uma oficina que envolve as técnicas e metodologia de Laban, Rudolf Laban, Pina Bausch e Butoh. E nessa oficina os alunos trabalharam também em conexão com as imagens, em conexão também com o significado da palavra ruínas, o que significa para cada um a palavra ruínas. Então na oficina a gente trabalhou, além de aquecimentos, a oficina ela começa com aquecimentos e depois a gente vai trabalhando o abstrato das imagens, aí a gente vai partindo para as sensações das imagens, o que ela provoca no corpo, e daí a gente vai realmente para a significação da palavra ruína. E aí cada um individualmente criou o seu solo, que já foi apresentado no final da oficina. A oficina ela foi dividida em duas partes. Nós trabalhamos tanto individual, também depois trabalhamos em dupla. Então na primeira parte a gente trabalhou a parte individual de cada um e depois na segunda parte a gente trabalhou em duplas, que as duplas, os solos e duos foram apresentados depois no final da oficina Conexão Imagem e Dança. Pelo fogo, transmutação, sem afago, lapidando o aprendiz. O que sobra é cicatriz, a sustentação vai que amanhã já vem, logo mais amanhã já vem. Show da vida, mostra pra gente de vez. Os pesados se a luz ele mesmo que fez, porque ele fez tão errado, se dele vem a perfeição, sabendo ali que era tão calado, eu ia criar confusão. Que sou tão descuidado, não resta mais nada a fazer, apenas dizer que não entendo, meu Deus, como eu amo você. Entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar no início, porque o joelho ralado dói bem menos no coração.
And in the bad times I fear myself.